O medo e a incerteza são emoções humanas que todos nós em algum momento já experimentamos. Elas surgem diante do desconhecido, daquilo que não podemos controlar ou antecipar, e muitas vezes são acompanhadas de sentimentos de impotência, angústia e até paralisia. Ao longo da vida, essas emoções podem se tornar nossos maiores obstáculos, limitando nosso potencial e nos impedindo de viver com mais liberdade e clareza. No entanto, o que muitos não percebem é que essas mesmas emoções, medo e incerteza, podem ser transformadas em grandes fontes de força e crescimento, desde que saibamos como lidar com elas. Esse é um dos grandes ensinamentos do estoicismo, uma filosofia antiga que nos oferece ferramentas poderosas para dominar nossas reações emocionais e encontrar paz interior, independentemente das circunstâncias externas. O estoicismo, ensinado por figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, é uma filosofia que se foca no que podemos controlar: nossa mente, nossas reações, nossas atitudes. De acordo com os estoicos, não são os acontecimentos externos que nos afligem, mas a maneira como interpretamos e reagimos a eles. Em um mundo onde o medo do futuro e a incerteza são onipresentes, os ensinamentos estoicos se tornam ainda mais relevantes. Ao invés de nos deixarmos dominar por essas emoções, o estoicismo nos ensina a usá-las a nosso favor, a transformar o medo em força e a incerteza em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como podemos aplicar esses princípios estoicos de forma prática em nosso cotidiano, para transformar os desafios que surgem em nossas vidas em trampolins para o sucesso, a coragem e a sabedoria. Não importa o que você esteja enfrentando neste momento, seja um medo paralisante, uma situação incerta ou um momento de adversidade, o estoicismo oferece uma perspectiva renovadora e transformadora. Ao adotar a mentalidade estoica, podemos passar a ver o medo e a incerteza não como inimigos a serem temidos, mas como aliados que podem nos guiar para um futuro mais forte e mais preparado. Primeiro, vamos refletir sobre o medo. O medo, em muitas situações, pode ser uma reação natural do nosso corpo e da nossa mente a algo que percebemos como uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Porém, o que o estoicismo nos ensina é que a maioria dos medos que experimentamos são baseados em suposições sobre o futuro, no que poderia acontecer, e não no que realmente está acontecendo no momento presente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que o medo geralmente surge da nossa tendência a exagerar ou distorcer os riscos. Muitas vezes, nossa mente cria cenários piores do que a realidade, e ao nos entregarmos a esses pensamentos, nos tornamos reféns do medo. Ele nos diz: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. A prática do estoicismo nos convida a questionar o medo, a analisar suas raízes e a entender que ele é apenas uma percepção e não uma realidade absoluta. Quando entendemos isso, começamos a tomar o controle sobre nossas reações. Em vez de permitir que o medo nos paralise, podemos usá-lo como uma força propulsora. O medo pode ser visto como uma oportunidade de provar nossa coragem, de enfrentar aquilo que antes parecia intransponível. Em vez de correr dele, podemos enfrentá-lo com confiança, sabendo que o que nos desafia nos fortalece. Dessa forma, o medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em um aliado, uma motivação para crescer e evoluir. Agora, consideremos a incerteza. Vivemos em um mundo de constante mudança, onde o futuro é, por natureza, imprevisível. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem o que a vida nos reserva. A incerteza pode ser desconfortável. Ela nos tira a sensação de controle, e isso muitas vezes nos gera ansiedade e estresse. Porém, os estoicos nos ensinam que a incerteza é uma das poucas coisas em que podemos ter certeza. A única coisa que realmente podemos controlar é a nossa atitude em relação a ela. Marco Aurélio, em suas meditações, destaca que a incerteza é uma parte essencial da natureza da vida e que devemos aprender a aceitá-la de forma tranquila. Ele escreve: "O que está diante de mim agora é aquilo que o universo me oferece,
e devo aceitá-lo sem resistência. Ao invés de resistirmos à incerteza ou de gastarmos energia tentando controlar o incontrolável, o estoicismo nos convida a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que podemos. Não podemos prever o futuro, mas podemos controlar como reagimos aos desafios que ele nos traz. A incerteza deixa de ser um fardo quando escolhemos aceitá-la como parte da jornada, como uma oportunidade de aprender e de crescer. Ao percebermos que a vida é cheia de imprevistos e que não podemos prever tudo, encontramos a liberdade para viver mais plenamente no presente. Não precisamos ter todas as respostas. Podemos, em vez disso, confiar na nossa capacidade de lidar com o que vier. O futuro pode ser incerto, mas temos as ferramentas para enfrentá-lo com confiança. Transformar medos em força e incertezas em oportunidades não é uma tarefa fácil. Requer prática, disciplina e uma mudança de mentalidade. Mas o estoicismo nos mostra que, ao adotar esses princípios, podemos conquistar a paz interior e a confiança necessária para viver com coragem e determinação. Quando nos concentramos no que está em nosso controle e aprendemos a lidar com o que está além de nós, com aceitação e resiliência, nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais preparados para enfrentar qualquer desafio. O medo e a incerteza deixam de ser ameaças e se transformam em partes naturais do processo de crescimento pessoal. Portanto, ao longo deste vídeo, nosso objetivo será mostrar como você pode aplicar os ensinamentos estoicos para transformar os medos que o paralisam em forças que o impulsionam para frente, e como você pode ver as incertezas da vida como oportunidades para se tornar uma versão mais forte e mais resiliente de si mesmo. Lembre-se, a filosofia estoica não nos promete um caminho livre de dificuldades, mas nos oferece as ferramentas para navegar por elas com sabedoria e coragem. O medo não precisa ser um inimigo, e a incerteza não precisa ser uma fonte de angústia. Juntos, vamos explorar como você pode transformar essas emoções em aliados poderosos para uma vida mais plena, mais focada e mais tranquila. Encare o medo com coragem estoica. O medo, em sua essência, é uma emoção que surge de nossa percepção do perigo ou da ameaça, seja ela real ou imaginária. Ele nos prepara para reagir, nos alerta sobre o risco, mas muitas vezes se torna uma força que nos paralisa, que nos impede de agir. Vivemos em uma sociedade onde o medo é amplamente explorado, muitas vezes alimentado por nossa mente que se perde em cenários de catástrofe e incerteza. O medo nos diz o tempo todo que estamos em perigo, que o futuro é incerto e que o mundo é um lugar hostil. No entanto, o estoicismo, uma filosofia que se desenvolveu ao longo de séculos, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o medo, mostrando que ele pode ser não um inimigo a ser temido, mas uma oportunidade de crescimento e transformação. Quando enfrentamos o medo, é comum nos deixarmos consumir por ele. A tendência humana é buscar segurança, evitar o desconhecido e proteger-se do sofrimento. No entanto, os estoicos nos ensinam que essa tentativa de evitar o medo muitas vezes resulta em uma vida de limitação, onde deixamos de crescer, de viver plenamente. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos alerta que a verdadeira calamidade não é o que tememos, mas o fato de que muitas vezes vivemos em um estado constante de medo, nos preparando mentalmente para situações que nunca acontecem. O medo nos faz ver o futuro com olhos distorcidos, criando uma imagem de um mundo muito mais ameaçador do que ele realmente é. Em vez de nos preparar para a realidade, nos preparamos para aquilo que nossa mente inventa, criando uma prisão psicológica que nos impede de agir. A verdadeira coragem, segundo o estoicismo, não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Os estoicos nos ensinam a enfrentar o medo de frente, a entender suas raízes e a reconhecer que ele, por si só, não tem poder sobre nós, a menos que permitamos. Para os estoicos, a coragem não é um impulso impulsivo de ação sem pensar, mas uma escolha consciente de agir em harmonia com a razão.
independentemente das emoções que nos acompanham. Isso significa que, mesmo quando o medo se manifesta, somos capazes de tomar decisões racionais, sem sermos dominados pela ansiedade e pela apreensão. Quando Sêneca fala sobre a coragem, ele nos lembra que o medo é uma percepção que muitas vezes exageramos. Não se trata de uma ameaça real e concreta, mas de algo que ainda não aconteceu e, na maioria das vezes, nem acontecerá. Assim, em vez de permitir que o medo dite as regras de nossa vida, podemos aprender a olhar para ele de maneira objetiva, questionando suas bases e reconhecendo-o por aquilo que realmente é, uma sensação, uma emoção que passa. Os estoicos nos convidam a refletir sobre o que realmente está em nossas mãos. O medo pode nos alertar sobre um risco, mas não pode nos impedir de agir se decidirmos com sabedoria que o que realmente importa é nossa resposta a ele, e não a ameaça em si. Enfrentar o medo com coragem estoica significa não permitir que ele defina nossas escolhas ou nos controle. É entender que, em qualquer situação, temos o poder de escolher nossa atitude. O medo, por mais real que possa parecer, nunca define quem somos ou o que somos capazes de fazer. Ele é uma emoção passageira, uma reação do nosso corpo e da nossa mente a um possível perigo, mas não a realidade definitiva do que enfrentamos. Ao adotarmos a perspectiva estoica, passamos a ver o medo como algo a ser aceito, compreendido e superado, em vez de algo a ser evitado a todo custo. Epicteto, outro grande mestre do estoicismo, nos ensina que devemos distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. O medo muitas vezes surge de nossas projeções sobre o futuro, de nossa incapacidade de controlar o que ainda está por vir. No entanto, o estoicismo nos lembra que o futuro é incerto e imprevisível, e que não podemos permitir que essa incerteza nos paralise. O que está em nossas mãos é como reagimos ao que está acontecendo no presente. O medo surge do desconhecido, daquilo que não podemos controlar, mas a coragem surge da aceitação do que não podemos mudar e da ação em relação ao que podemos. Ao escolhermos focar no presente e agir de acordo com nossos valores e princípios, nos tornamos mais fortes e mais resilientes diante do medo. A coragem estoica não é uma atitude impetuosa de desafiar perigos sem pensar, mas sim uma ação tranquila e deliberada, fundamentada na razão e na sabedoria. Ela nos permite tomar decisões claras e racionais, mesmo quando somos confrontados com situações que nos provocam medo. Esse tipo de coragem não depende de uma força externa ou de uma circunstância favorável. Ela vem de dentro de nós, de nossa capacidade de nos mantermos firmes em nossos princípios, independentemente das emoções que surgem. Quando agimos com coragem estoica, nos libertamos da tirania do medo e encontramos a força para seguir em frente, mesmo nas situações mais desafiadoras. O medo, então, se torna uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Quando nos confrontamos com aquilo que tememos, temos a chance de aprender mais sobre nossas próprias capacidades, sobre o que somos capazes de superar. O medo nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a testar nossos limites e a desenvolver uma nova compreensão de nós mesmos. Ao enfrentá-lo com coragem, crescemos e nos tornamos mais preparados para lidar com as adversidades que a vida nos apresenta. Não há força maior do que a capacidade de agir, apesar do medo, de continuar em frente mesmo quando a dúvida nos assola. Em muitos aspectos, o medo é um reflexo de nossa resistência à mudança. Ele surge quando nos deparamos com o desconhecido, com o novo, com o que não podemos controlar. No entanto, a verdadeira sabedoria estoica nos ensina que a mudança é a única constante na vida. O medo da mudança é, na verdade, o medo da vida em sua plenitude. Ao adotarmos uma postura estoica, podemos aprender a abraçar a mudança, a ver o desconhecido não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. A coragem, portanto, não é a ausência de medo, mas a disposição de avançar apesar dele, de caminhar em direção ao desconhecido com confiança, sabendo que temos dentro de nós
a força necessária para lidar com qualquer desafio. Por fim, é importante lembrar que a coragem estoica não é uma coragem momentânea, mas uma prática constante. Ela se constrói todos os dias, em cada pequena decisão que tomamos para enfrentar nossos medos e seguir em frente. Ao adotar essa mentalidade, podemos começar a perceber o medo de forma diferente, não mais como uma força que nos paralisa, mas como uma oportunidade de desenvolvimento e superação. A verdadeira coragem está em saber que, independentemente do que o futuro nos traga, temos dentro de nós a capacidade de enfrentá-lo com sabedoria, dignidade e tranquilidade. O medo não é o nosso inimigo. Ele é uma oportunidade para exercermos nossa coragem e para descobrirmos a força que reside em nosso interior. A incerteza é uma oportunidade para crescer. Viver em um mundo repleto de incertezas é uma realidade com a qual todos nós nos deparamos. O futuro, em sua essência, é imprevisível, e essa imprevisibilidade muitas vezes nos gera angústia, ansiedade e medo. A busca por certezas é natural, mas, muitas vezes, a própria busca por controle excessivo sobre o que está por vir é a fonte de nosso sofrimento. A incerteza, que pode nos deixar vulneráveis, também possui um potencial imenso de transformação e crescimento. O estoicismo nos oferece uma maneira única de olhar para a incerteza, transformando-a de um obstáculo a ser evitado para uma oportunidade a ser abraçada. Os estoicos, em sua filosofia profunda e prática, nos ensinam que a vida é por natureza incerta. Tudo à nossa volta está em constante mudança, e qualquer tentativa de buscar um controle absoluto sobre o futuro é, de fato, uma ilusão. A verdadeira liberdade vem da aceitação de que não podemos prever ou controlar o futuro, mas podemos escolher como reagir a ele. A incerteza, portanto, é uma parte intrínseca de nossa existência, algo que não devemos temer, mas algo que devemos compreender e usar a nosso favor. Ao invés de ficarmos paralisados pela incerteza, podemos usar essa condição para crescer, para evoluir e para nos tornar mais fortes. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, fala sobre como a aceitação das circunstâncias externas, aquelas que não podemos controlar, é a chave para nossa paz interior. Ele nos convida a entender que nossa felicidade não depende das coisas que acontecem ao nosso redor, mas de como escolhemos reagir a elas. A incerteza está intimamente ligada a isso. Se nos permitirmos viver com a expectativa de que tudo deve ser certo e previsível, estaremos condenados à frustração. No entanto, ao abraçarmos a incerteza como parte de nossa jornada, podemos usá-la como um catalisador para o autoconhecimento e o crescimento. A incerteza nos obriga a viver no momento presente, a focar no que é possível agora, e não no que imaginamos ou tememos que aconteça no futuro. Os estoicos falam sobre a importância de nos concentrarmos no que está ao nosso alcance, no que é real e tangível. O futuro, com toda a sua imprevisibilidade, pode ser um fardo se ficarmos o tempo todo tentando adivinhar o que nos espera. A sabedoria estoica nos ensina a abandonar esse fardo e a investir nossa energia nas ações que podemos controlar, nos nossos pensamentos e nas nossas decisões no presente. Esse foco no agora nos permite lidar com a incerteza com mais clareza e serenidade, ao invés de sermos consumidos por ela. A incerteza também é um convite para a adaptação. As circunstâncias da vida muitas vezes nos forçam a mudar de direção, a ajustar nossos planos, a reavaliar nossas escolhas. Quando as coisas não saem como esperávamos, podemos optar por resistir e lamentar, ou podemos escolher nos adaptar, aprender e crescer com a situação. O mundo ao nosso redor está em constante fluxos de mudanças e transformações. O que parecia certo ontem pode já não ser mais hoje, e o que nos parecia inalcançável pode agora estar ao nosso alcance. A capacidade de se adaptar às mudanças, de estar aberto às possibilidades que surgem da incerteza, é uma qualidade essencial que o estoicismo cultiva. Em vez de resistir à mudança, os estoicos nos ensinam a aceitá-la como uma parte inevitável do processo de crescimento. Os momentos de incerteza são, portanto,
momentos preciosos para a reflexão e o desenvolvimento pessoal. Ao nos depararmos com situações imprevisíveis, temos a chance de testar nossa resiliência, nossa capacidade de perseverar diante da adversidade. Ao enfrentarmos a incerteza com uma mentalidade estoica, podemos encontrar força no fato de que, independentemente das circunstâncias externas, temos o poder de escolher como reagir a elas. A resposta a essa incerteza será o que define nossa experiência e nossa jornada. Podemos escolher crescer, aprender e nos fortalecer diante da adversidade, ou podemos nos deixar paralisar pela dúvida e pelo medo do desconhecido. O grande mestre da filosofia estoica, Sêneca, nos lembra que a vida é repleta de incertezas e que a verdadeira sabedoria está em como lidamos com elas. Ele nos desafia a não temer o futuro, mas a ver nele uma oportunidade de evolução. A incerteza nos empurra a sair da nossa zona de conforto e a explorar novas possibilidades. Ao invés de tentarmos controlar todas as variáveis, podemos escolher agir com base em nossos princípios, sabendo que, independentemente do que acontecer, temos a capacidade de nos ajustar e seguir em frente. Cada desafio, cada situação incerta que surge em nossa vida é uma chance para evoluirmos. As dificuldades que parecem impossíveis de superar podem, na verdade, ser as maiores fontes de aprendizado e crescimento. A incerteza nos força a questionar nossas crenças, a rever nossos valores, a buscar novas soluções. Quando encaramos a incerteza com coragem estoica, nos tornamos mais preparados para as surpresas que o futuro nos reserva. Não se trata de prever ou controlar o futuro, mas de estar pronto para qualquer coisa que possa surgir, com um coração tranquilo e uma mente focada. É na incerteza que somos desafiados a crescer, e é na nossa resposta a ela que encontramos nossa verdadeira força. Além disso, ao encarar a incerteza como uma oportunidade para crescer, podemos começar a cultivar uma atitude de gratidão. A gratidão é uma prática estoica poderosa, que nos lembra de focar nas coisas boas que já temos, em vez de nos concentrarmos no que não sabemos ou no que não podemos controlar. Quando começamos a ver a incerteza como uma oportunidade de aprendizado, podemos agradecer pelas experiências que ela nos proporciona, mesmo quando elas são desconfortáveis ou difíceis. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Finalmente, a incerteza nos ensina a viver com mais humildade. Ao reconhecer que não sabemos o que o futuro nos reserva, somos levados a adotar uma postura de abertura e flexibilidade. Não sabemos o que virá, mas podemos ser gratos por isso, pois é na falta de certeza que as possibilidades de crescimento se abrem. A incerteza, longe de ser uma força paralisante, torna-se uma oportunidade vibrante para a transformação pessoal e para a prática diária do estoicismo. Ao aceitá-la, crescemos, nos adaptamos e nos tornamos mais sábios, preparados para lidar com qualquer coisa que a vida nos ofereça. A incerteza, ao contrário do que muitos temem, é a chave para uma vida de constante evolução e autodescoberta, transformando o sofrimento em aprendizado. O sofrimento é uma experiência inevitável na vida humana, uma condição que nos acompanha em diferentes formas ao longo da nossa jornada. Seja no sofrimento físico, emocional ou psicológico, todos nós, em algum momento, enfrentamos momentos de dor, perda e angústia. Esses momentos, frequentemente, são vistos como algo a ser evitado ou superado a todo custo. Entretanto, a filosofia estoica oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o sofrimento. Ao invés de considerá-lo como um simples mal a ser suportado, o estoicismo nos ensina a transformá-lo em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O sofrimento para os estoicos não é apenas algo para ser resistido, mas algo que pode nos ensinar lições valiosas e nos fortalecer quando o encaramos com a atitude certa. Primeiramente, devemos entender que, de acordo com os princípios estoicos, o sofrimento não é causado pelas circunstâncias externas em si, mas pela forma como reagimos a essas circunstâncias. Epicteto, em seus Encheiridion,
ensina que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. Ou seja, o sofrimento muitas vezes é alimentado por nossa percepção e pelas expectativas que criamos em relação ao que deveria ou não deveria acontecer. Quando nos deparamos com uma situação dolorosa, podemos optar por reagir de várias maneiras. A primeira escolha do estoico é não se deixar dominar pela dor ou pelo lamento, mas se afastar do sofrimento e observar a situação com um olhar mais racional e imparcial. Em vez de nos perdermos na sensação de injustiça ou de angústia, podemos buscar entender o que podemos aprender com a experiência, como ela pode contribuir para a nossa evolução e o que ela nos ensina sobre nós mesmos. O sofrimento, quando visto sob essa luz, se torna uma oportunidade de autoconhecimento. Muitas vezes, é nos momentos de dor que somos mais confrontados com as nossas limitações, inseguranças e vulnerabilidades. Quando a vida nos empurra para situações difíceis, somos forçados a examinar nossas reações, nossos medos e nossas crenças. Podemos perceber, por exemplo, como as expectativas que temos sobre a vida podem ser fonte de sofrimento, ou como nossa resistência à dor pode nos manter presos em ciclos de angústia. Ao refletirmos sobre o sofrimento de forma racional e desapegada, podemos começar a identificar as fontes internas que nos tornam mais suscetíveis a ele, e assim podemos trabalhar para superá-las. O sofrimento, dessa maneira, se torna um espelho, que nos mostra não apenas as dificuldades externas, mas também as nossas reações internas a essas dificuldades. Os estoicos acreditam que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas a forma como reagimos a eles é uma escolha. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu que a adversidade é uma oportunidade para nos tornarmos melhores, mais fortes e mais sábios. Em sua carta sobre a tristeza, ele reflete que, por mais difícil que seja uma situação dolorosa, ela nunca será completamente inútil se tivermos a capacidade de aprender com ela. O sofrimento nos dá a chance de cultivar virtudes como a paciência, a perseverança e a resiliência. Ao sermos forçados a enfrentar nossas dificuldades, desenvolvemos uma força interna que nos capacita a lidar com desafios futuros com mais sabedoria e mais coragem. Em vez de nos apegar ao sofrimento como um fardo a ser carregado, podemos tratá-lo como uma ferramenta para o crescimento pessoal. Além disso, o sofrimento pode nos ensinar a desapegar. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos lembra das coisas que devemos ter, das metas que devemos alcançar e dos padrões que devemos seguir. Muitas vezes, nos apegamos a esses ideais e nos frustramos quando as coisas não saem como planejado. O sofrimento, no entanto, nos ensina que o apego excessivo a objetos, pessoas e até mesmo a nossas próprias expectativas pode ser uma fonte de dor. Quando nos deparamos com uma perda, seja ela de uma pessoa querida, de um projeto ou de uma meta, somos desafiados a refletir sobre o que realmente importa. O sofrimento nos ajuda a perceber que as coisas externas são transitórias e que nossa verdadeira paz interior não depende delas. Quando nos desapegamos do que não podemos controlar, nos tornamos mais livres e mais fortes, pois nossa felicidade e bem-estar não ficam mais atrelados a circunstâncias externas. O sofrimento também pode ser visto como uma oportunidade de cultivar a empatia e a compaixão. Ao passarmos por momentos difíceis, somos mais propensos a entender e a nos conectar com o sofrimento dos outros. Os estoicos, ao longo de suas vidas, praticaram a virtude da compaixão, reconhecendo que todos os seres humanos enfrentam dificuldades e desafios. A dor que experimentamos nos torna mais sensíveis ao sofrimento alheio, e isso nos permite agir com mais compreensão e generosidade. Em vez de ver o sofrimento como uma experiência isolada, podemos vê-lo como uma conexão universal, uma experiência compartilhada por todos, e isso nos permite ser mais solidários e compassivos. Um dos conceitos mais importantes do estoicismo é o de amor fati, que pode ser traduzido como amor ao destino.
Para os estoicos, isso significa abraçar todas as experiências da vida, tanto as boas quanto as ruins, como oportunidades para crescer e evoluir. O sofrimento, de acordo com essa filosofia, não é algo a ser temido ou evitado, mas algo a ser aceito com gratidão, pois ele faz parte do nosso processo de amadurecimento e transformação. Em vez de resistir ao sofrimento, devemos aprender a amá-lo, a aceitá-lo como uma parte essencial de nossa jornada e a buscar o aprendizado que ele oferece. Ao adotar essa postura, tornamo-nos mais resilientes e mais capazes de enfrentar as dificuldades da vida com serenidade e coragem. Outro aspecto importante do sofrimento, segundo os estoicos, é que ele nos oferece uma chance de aprimorar nossa capacidade de viver de acordo com a razão e a virtude. Em momentos de dor, somos desafiados a escolher nossas reações de maneira racional, em vez de sucumbir aos impulsos emocionais. O sofrimento, dessa maneira, não apenas nos ensina a lidar com a dor de forma mais saudável, mas também nos ensina a viver de acordo com os princípios que realmente valorizamos. Cada vez que enfrentamos o sofrimento com sabedoria, nossa virtude se torna mais forte e nossa capacidade de viver uma vida plena e significativa se torna mais evidente. Ao refletir sobre o sofrimento, o estoicismo nos convida a buscar o aprendizado em meio à dor, a usar as dificuldades como trampolins para o crescimento e a transformar cada experiência de sofrimento em uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais resilientes. O sofrimento não é algo que deve nos definir ou nos paralisar, mas algo que pode nos moldar e nos transformar em versões melhores de nós mesmos. É através da nossa capacidade de aprender com a dor e de transcender as dificuldades que conseguimos alcançar a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Ao chegarmos ao final deste vídeo, é importante refletir sobre o que discutimos, como o estoicismo nos ensina a transformar nossos medos em força, nossas incertezas em oportunidades e nossos sofrimentos em aprendizado. A verdadeira sabedoria não está em evitar o sofrimento ou fugir das dificuldades da vida, mas em enfrentá-las com coragem, resiliência e clareza. Ao aplicar esses ensinamentos, podemos não apenas lidar melhor com os desafios que surgem em nosso caminho, mas também nos tornarmos versões mais fortes e mais equilibradas de nós mesmos. Lembre-se, a vida não é feita apenas de momentos tranquilos, mas também de adversidades que nos moldam e nos testam. Quando adotamos a perspectiva estoica, percebemos que temos o poder de escolher como reagir diante de qualquer situação. Podemos escolher aprender, crescer e, acima de tudo, transformar as adversidades em uma oportunidade para fortalecer nosso caráter. Agora, eu gostaria de saber, como você tem lidado com seus medos e incertezas? Tem encontrado oportunidades de crescimento nas situações desafiadoras que surgem? Deixe seus pensamentos nos comentários, compartilhe suas experiências e vamos juntos continuar aprendendo e evoluindo com o estoicismo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e lembre-se sempre, a verdadeira força está dentro de você.